Nós queremos que vocês se concentrem agora. Nós vamos estudar com vocês, vamos dar continuidade. Antes nós vamos orar com vocês. Vamos mais uma vez orar ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, estamos na Tua presença para estudar a Tua palavra, como discípulos, como estudantes, alunos, aprender de Jesus Cristo o que Ele tem para nos ensinar. Derrama sobre nós o Espírito Santo, desenvolve em nossa vida o ministério que o Senhor tem para nós, na salvação de almas, preparando um povo para a volta de Jesus. Derrama o Espírito Santo sobre todos os que escolheram estar aqui, dando uma mente aberta, que assimile a Tua mensagem para os nossos dias e ajudando-nos a entender aquilo que o Senhor tem para nós nesta parte final do capítulo 17 de Apocalipse. Em nome de Jesus te agradecemos e pedimos. Amém. Agradecemos de coração ao pastor Ronaldo, que está aqui, amigo. Nos formamos juntos, estudamos 4 anos juntos, e parabéns pelo lindo ministério que ele desenvolve aqui nesta igreja aqui em Kissimmee. Você está aí aberto em Apocalipse 17. Este é o terceiro sermão que estamos fazendo em cima deste capítulo 17. Nós vamos estudar com vocês agora a partir do verso 12. O verso 12 diz assim: e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis, por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento, e entregarão seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. O mundo não é governado de Washington DC. O mundo não é governado ali da Casa Branca, White House. O mundo é governado da cidade dos 7 montes. Roma governa o mundo. Roma sempre Roma. Na primeira vinda de Jesus, quem dominava o mundo era Roma. Na segunda vinda de Jesus, quem estaria dominando o mundo? Roma. A história se repete. A história se repete. Queridos, nós não mencionamos no outro sermão, mas queremos mencionar agora. Esse é um livro, são 2 livros que foram lançados, falando sobre o último Papa. Isso não é um livro meu, isso é um livro que foi lançado aí. Esse é Robert Howard. E tem um outro livro que foi escrito também com esse título, O Último Papa. Este livro está falando sobre uma profecia, não da Bíblia. Esse livro está falando de uma profecia do Vaticano. O Vaticano tem uma profecia, e nós não estamos aqui para falar se a profecia do Vaticano é verdadeira ou falsa. Esse não é o nosso ponto aqui. Nosso ponto é que existe uma profecia no Vaticano. Você pode entrar no site do Vaticano
e colocar lá no site, escreva lá, profecia do bispo Malaquias. Bispo Malaquias viveu em 1139, ou seja, no 12º século. O Papa no tempo dele era Celestino II. Então, queridos, ele teve uma visão. E nessa visão ele viu a história de 112 papas. E ele escreveu uma porção sobre cada um desses 112 papas. E ele disse que o Papa número 112 seria o último Papa da Terra. Por isso o título desse livro aqui, O Último Papa. Porque o autor está falando sobre a profecia do Vaticano, escrita pelo bispo Malaquias, que viveu no 12º século, 1139. E ele diz que o Papa número 112, ele deu um título a esse Papa, que é Pedro de Roma. Eu entendo que Pedro de Roma é para diferenciar do Pedro de Jerusalém. Porque o Pedro de Jerusalém, o Vaticano tem como sendo o primeiro Papa, não é? Nós não aceitamos esta interpretação, mas eles o têm como sendo o primeiro Papa. Nós entendemos que o Pedro de Jerusalém marca o início da igreja cristã. Foi bem o início da igreja cristã. E agora o fim do cristianismo, eles dão o título de Pedro de Roma, que é o fim da história do Vaticano. E por que o Vaticano não divulga essa profecia? Está no site do Vaticano, porque o bispo Malaquias, ele é um dos santos canonizados da igreja. Ele é um santo canonizado, então a profecia está lá e você pode ler. Mas por que eles não divulgam? Porque eles não gostam dessa profecia. Porque a profecia do bispo Malaquias diz que Roma não é eterna, contrariando que o Vaticano crê que Roma é eterna. Não, ele diz Roma não é eterna. Roma vai ser destruído, o Vaticano vai ser destruído. E o bispo Malaquias fala que esse Papa número 112, ele é o Papa do juízo final. Essa é a expressão que ele usou, juízo final. E queridos, pela profecia do bispo Malaquias, como está escrito neste livro, Papa Francisco é o número 112. Não tem nenhum depois dele, segundo a profecia do Vaticano. Certo ou errado, isso não é o nosso ponto. O que eu quero dizer é que essa profecia, ela se harmoniza com a profecia de Apocalipse 17, que fala dos 7 reis, ou seja, 7 reis papais, de 1929 para frente. E hoje nós estamos no 8º poder, que pertence à 7ª cabeça. A 7ª cabeça é a última cabeça. E o Papa Francisco, pela renúncia do Papa Bento XVI, ele entrou, foi adicionado na 7ª cabeça. Então estas duas profecias, uma do Vaticano e outra de Apocalipse 17, elas estão se ajustando. Se é verdadeira ou é falsa, nós não podemos falar, porque nós temos que esperar. É profecia. Se não se cumprir, é falsa. Mas se ela for uma profecia verdadeira, ela vai se cumprir e será conforme nós estamos acreditando. Estamos às portas da volta de Jesus. Jesus está às portas. Agora, a partir do verso 12, fala que 10 chifres. Lembram-se que a besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Os 10 chifres representavam 10 reis que ainda não receberam um reino. Por que os 10 reis ainda não receberam um reino? Porque são 10 reinos que estão em processo de formação, estão se formando. Outra coisa que me chamou a atenção na lição da Escola Sabatina de 1989, que estudamos 6 meses o livro do Apocalipse, em 1989, ali na lição dizia, de Apocalipse 17, que estas 10 nações aqui, esses 10 reinos, são reinos modernos. Para você não se confundir com os 10 reinos do tempo antigo.
Aquelas 10 nações que surgiram do Império Romano em 476, vocês se lembram que quando acabou o Império Romano em 476, surgiram as 10 nações da Europa. As 10 tribos, né? Daquelas 10, 3 foram destruídas. Quem foram os que foram destruídos? Os érulos, os vândalos e os ostrogodos deixaram de existir. Então, das 10 tribos que surgiram em 476, com a derrocada do Império Romano, daquelas 10, só ficaram 7. 3 sumiram, porque já estava profetizado que elas seriam destruídas também. Essa profecia está em Daniel capítulo 7, que fala que o chifre pequeno, que surgiu no meio dos 10, derrubaria 3 dos 10. Para poder crescer e dominar o mundo, teria que derrubar 3 daqueles 10 chifres, ou seja, daquelas 10 nações, 3 cairiam: érulos, vândalos e ostrogodos. 7 permanecem. Para que nós não nos confundamos pensando que os 10 chifres, 10 reis do capítulo 17 se referem a nações do tempo antigo, a lição da escola sabatina dizia que esses 10 reinos está falando de reinos modernos. Existem 10 reinos sendo formados no mundo moderno de hoje? Será que existem 10 nações que estão se formando no mundo hoje? Sim ou não? Aqueles que leem, aqueles que estudam e pesquisam, sabem que existem. Em 1943, pode lançar para colocar aqui para nós. Em 1943 surgiu este mapa. Então não é de hoje. Pode deixar assim mesmo. Em 1943 surgiu o mapa das 10 supernações. Mas em 1974, vejam, 1974 foi lançado um livro que tem o título de The Mankind at the Turn Point. The Mankind at the Turn Point. A humanidade no ponto da virada. 1974, com este mapa, com as 10 nações. Até então, até 1943 ou até 1974, nenhuma das 10 nações tinha se formado. Mas em 1993 surgiu a nação número 2. A nação número 2, como vocês podem ver ali, é a União Europeia, votada em 1993. E ela já existe, já foi formada a União Europeia. No mesmo ano de 1993, o Congresso americano votou outra nação, chamada a União Norte-Americana. A União Norte-Americana é o número 1, que vocês veem aí, o verde, é a nação número 1, formada pelos Estados Unidos, pelo México e pelo Canadá. Essa é a nação número 1, votada já no governo do Clinton. Está em processo, mas ela já foi votada pelo Congresso americano. Uns a chamam de NAFTA, outros a chamam de União Norte-Americana. É a nação número 1. Quem vai continuar dominando o mundo até o fim, até a volta de Jesus, irmãos? A nação número 1, mandando no mundo. A única superpotência militar do mundo hoje é Estados Unidos, e vai ser fortalecida ainda com a união do Canadá e do México, tornando-se um país super católico. Imaginem, juntando o México com os Estados Unidos e Canadá, vamos ter uma população católica, não é? O poder romano vai crescer em muito. A supernação número 3 está lá, é o Japão, sozinho. As pessoas perguntam, por que o Japão está sozinho? Não sei, sim, está no mapa. Esse mapa é conhecido como mapa do Clube de Roma. Mapa das 10 nações. Está na internet para quem quiser ler. A nação número 4 está bem ali embaixo, é África do Sul e também Austrália. África do Sul, Austrália. A nação número 4. A nação número 5 está lá em cima, é a União Soviética. O antigo bloco soviético vai se unir não, no dia 28 de maio de 2014.
28 de maio de 2015, do ano passado, Vladimir Putin assinou o documento que forma este bloco econômico, número 5, 28 de maio do ano passado. Bloco número 6 é a grande nação latina, pegando ali da Venezuela para baixo, né? Vai descendo, pegando toda a América do Sul, incluindo a América Central. Cuba pertence à grande nação latina liderada pelo Brasil. Pode ver que a maior nação, a nação número 6, o maior país aí é o Brasil. Por isso, quem assinou isso aí foi o Lula, em 2008. Quem assinou a formação chamado de Unasul foi em 2008 já. Já está feito. Há 10 dias eu li a notícia de que os carros no Brasil, os carros novos no Brasil, não os carros antigos. Os carros antigos vão continuar com a placa como está. Mas ali a notícia dizia assim: os carros novos a partir do mês de março de 2016, ou seja, daqui a um mês e pouco, vão ter uma placa diferente. E aqui está a placa dos carros. É uma placa única para todo o bloco número 6. Queridos, são blocos econômicos, muitos deles que já existem. Outros estão em formação. E o número 7? O número 7 está em formação desde a guerra do Afeganistão e do Iraque. Desde aquele tempo, já iniciou a formação do bloco número 7. Por que está demorando tanto para a formação do bloco número 7? Porque é o mais difícil de se formar. Porque inclui todas as nações árabes. Inclui todos os países com ditadores. E eles precisam derrubar os ditadores para estabelecer e formar a nação número 7. Por isso, começando com a guerra do Afeganistão, implantaram lá o Banco Central. Em 2004 foi implantado o Banco Central no Afeganistão. Depois derrubaram Saddam Hussein no Iraque e implantaram também o Banco Central no Iraque. Depois a revolução veio ali para o Egito, lembram da revolução no Egito? Derrubou o governo. Eles entram, fazem a bagunça no país e nunca mais o país se ajeita. Afeganistão e Iraque estão destruídos. O Egito está destruído. Derrubaram depois a Líbia, o Muammar Gaddafi, e o país está destruído. E agora estão tentando derrubar quem? O presidente da Síria. E o país está em ruínas. Eles querem o caos, para que o sistema de governo atual vire um caos, para que o mundo clame por uma nova ordem, um novo sistema de governo. E esse novo sistema de governo que eles vão apresentar para o mundo, para a multidão que clama por alguma coisa nova, eles chamam de nova ordem mundial. Isso é o que eles estão. E nova ordem mundial é o que está na nota de dólar. Se você pega a nota de dólar, olha atrás, você vê ali que debaixo da pirâmide tem a pirâmide inacabada. Em cima da pirâmide tem o olho, chamado olho de Horus, o olho que tudo vê. A pirâmide inacabada só vai ser completada quando a nova ordem mundial for estabelecida. Aí completa-se a pirâmide, porque esta pirâmide está sob a liderança de Satanás. Satanás estará liderando o mundo na nova ordem mundial. Mas liderando o mundo através de quem? Da sua face. Deus tem uma face visível que se chama Jesus Cristo. Certo ou errado? Você nunca viu a face de Deus, o Pai? E nem do Espírito Santo? Mas nós e milhares de pessoas viram a face de quem? De Jesus. Então Deus tem uma face visível, que é Cristo. Satanás tem uma face visível, que é o papado. O papado é a face visível de Satanás. Assim como Cristo é a face visível de Deus. Então, queridos, a nova ordem mundial está sendo montada. As 10 nações estão se formando. Vocês podem ver que ali, o bloco número 7 é o norte da África.
pegando ali o Egito, pegando ali Líbia, pegando ali Sudão, pegando o Oriente Médio, pegando toda a região da Arábia Saudita. Quando vocês estudam os mapas, vocês percebem que as mudanças terão que ocorrer nesta nação número 7. Tem o Irã. A maioria das nações que não tem banco central estão aí, irmãos. Estão aí. Líbia, Sudão, não tem banco central. E eles precisam do banco central para dominar o país, para imprimir o dinheiro do país. Então esta é a nação número 7. A nação número 8 é que está em processo de formação também, é o centro da África, irmãos. O centro da África é a nação número 8. E o número 9 é a Ásia. E o número 10 é a China, sozinha. Estas 10 supernações. Aqui fala de 10 reis, o capítulo 17, verso 12. 10 chifres que representam 10 reis que ainda não receberam o reino. A visão do capítulo 17 fala de reinos, fala de 10, não de 7. Quando as pessoas tentam colocar os 7 reis, as 7 cabeças, que são 7 reis, dizendo que são reinos, eu digo, não. 7 reis são 7 reis. Os 10 reis é que são 10 reinos. Isso é o que a profecia está falando. Não é o que eu quero, é o que a profecia fala. A profecia não fala que os 7 reis são 7 reinos. A profecia fala que os 10 reis são 10 reinos. 10 reinos modernos que estão se formando. Mas os 7 reis, lá do capítulo 17, verso 10, são 7 reis. Eu não posso interpretar a interpretação. Se vocês puderem gravar esta frase, gravem esta frase. Esta frase resolve tudo. Você não pode interpretar a interpretação. Você só interpreta símbolos. E nem símbolo você interpreta. É Deus que interpreta o símbolo. E uma vez que Deus dá a interpretação, eu tenho que aceitar a interpretação que Deus deu. Então Deus está dizendo que 7 cabeças são 7 montes de Roma. E a outra 7 cabeças da besta que está sendo carregada são 7 reis. E o verso 12 diz que os 10 reis, 10 chifres, que representam 10 reis, são 10 reinos que ainda não se formaram, mas estão se formando. E aí está o mapa para vocês acompanharem. Agora, queridos, Satanás ele trabalha tentando fazer uma contrafação da verdade. A nova ordem mundial de Deus chama-se um novo sistema de governo de Deus, que será implantado na terra. Deus vai implantar um novo sistema de governo na terra, chamado de novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra, onde habita a justiça de Deus, é um novo sistema de governo divino. E quando Deus implantar esse novo sistema de governo na terra, a terra estará dividida em quantos reinos? Em quantos estados? Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Nós lemos aqui, olha. Apocalipse capítulo 21. E o verso 12. Capítulo 21, verso 12. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Quantos estados existirão no novo céu e na nova terra? 12. Como é que vão se chamar? Pelos nomes das 12 tribos de Israel. E cada uma dessas tribos tem uma porta para entrar na Nova Jerusalém. Cada um entra pela sua porta, tem o nome da sua tribo. Eles vão, nós na Nova Terra vamos nos acampar ao redor da Nova Jerusalém. Nova Jerusalém estará onde está a velha Jerusalém. Ela vai descer ali sobre o Monte das Oliveiras. Mas toda a terra será povoada. Toda a terra será povoada. E nós viremos de sábado em sábado adorar a Deus. Aonde? Na Nova Jerusalém. Mas Deus é um Deus de ordem. Cada um entra pela porta cujo nome está lá na porta. Deus tem um novo sistema de governo chamado Novo Céu e Nova Terra, dividindo o mundo em 12 tribos, em 12 estados.
Satanás fez uma contrafação, criando um sistema de governo chamado Nova Ordem Mundial, com 10 reinos, com 10 supernações. E durante esta Nova Ordem Mundial, quando as 10 supernações estiverem formadas, onde estará a sede do governo? Onde estará a sede do governo? Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 11, verso 45, irmãos. Abram a Bíblia em Daniel 11, verso 45. Onde Deus vai estabelecer a sede do seu governo? No novo céu e na nova terra. Na nova Jerusalém. Onde Satanás vai estabelecer a sede do seu governo? Na nova ordem mundial. É uma contrafação da verdade, irmãos. Nós não criamos nada. Isso está escrito na Bíblia. Daniel 11, 45. O rei do norte. Tiago White acreditava que o rei do norte era o papado. Eu creio da mesma forma. Que o rei do norte, em Daniel capítulo 11, é o papado. E aqui diz que o rei do norte vai armar as tendas do seu palácio aonde? Capítulo 11, verso 45. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande. Qual é o mar grande? O mar Mediterrâneo. E o que mais? E o Monte Santo. Onde é o Monte Santo? Onde era o templo. Ali onde está a mesquita maometana hoje? Dentro de Jerusalém? Ali está o Monte Santo. Queridos, o rei do norte vai armar as tendas do seu palácio entre o mar grande, que é o Mediterrâneo, e o Monte Santo e glorioso. E neste tempo em que ele estiver colocando o seu trono lá em Jerusalém, lá no Monte Santo, o que vai acontecer com ele? Veja o que vai acontecer com ele. Mas virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Quando é que virá a destruição do papado? Quando é que ele vai ser derrubado? Porque lá em Apocalipse 17 fala que os mesmos 10 reis que deram reino e poder e autoridade para o papado dominar, os mesmos vão se levantar, vão se revoltar contra ele e vão derrubá-lo. Volte agora em Apocalipse 17, irmãos. Apocalipse capítulo 17 diz assim, o verso 16. Capítulo 17, verso 16. Diz assim: e os 10 chifres que viste na besta, ou seja, aqueles que deram-lhe autoridade e poder para reinar, vão depois o quê? Se rebelar contra a prostituta, contra o papado, e aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Aqui fala que o papado será destruído. A profecia do bispo Malaquias, que é uma profecia do Vaticano, diz que o Vaticano será destruído, o papado será destruído. Por isso eles não gostam dessa profecia do bispo Malaquias. E lá em Daniel capítulo 11, verso 45, diz que quando ele armar as tendas do seu palácio entre o mar Mediterrâneo e o Monte Santo, virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Quando a primeira ferida mortal foi feita contra o papado no dia 10 de fevereiro de 1798, cumprindo a profecia de Apocalipse 13, irmãos. Quando essa profecia do capítulo 13 se cumpriu, vejam aí o capítulo 13 e o verso 3. Apocalipse capítulo 13, verso 3. Todos acharam? E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Todos os teólogos adventistas, os livros de Roy Alan Anderson, o livro de Maxwell e o livro de todos os bons teólogos adventistas entendem que esta ferida mortal, e Ellen White no livro Grande Conflito também, crê que esta ferida mortal do capítulo 13, verso 3 foi o quê? Foi o quê? Não, ferida mortal. Qual foi essa ferida mortal? A prisão do Papa Pio VI, no dia 10 de fevereiro de 1798. Pega o livro Grande Conflito, está claro lá. Agora, queridos, essa ferida mortal seria curada, e toda a terra se maravilharia após a besta, diz aí. E terminaria ele governando o mundo todo, verso 8. Verso 8 diz que o poder papal chegaria a um poder de dominar o mundo inteiro, porque o verso 8 diz: e adoraram-na todos os que habitam sobre a face da terra.
um domínio mundial, que eles chamam de nova ordem mundial, que são esses 10 reinos. Mas lá em Daniel capítulo 11, verso 45, diz: virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Ou seja, a primeira ferida mortal teve cura. O papado se recuperou e chegou no clímax da popularidade, do agrado mundial, como está hoje. Mas no final dos 42 meses, irmãos, por que 42 meses? O capítulo 13, verso 5, diz que esse domínio papal, depois da cura da ferida mortal. Vejam aí o capítulo 13, verso 5. O contexto aqui é a ferida mortal e a cura da ferida mortal. Esse é o contexto do capítulo 13. Porque o capítulo 13, verso 5 diz: e foi-lhe dada o quê? Uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Eu pergunto, quando é que foi dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias? De acordo com o capítulo 13, foi antes da ferida mortal ou foi depois da ferida mortal? Olhem na Bíblia. Quando eu estou pregando, vocês olham para mim. Quando eu estou fazendo uma pergunta, vocês olham na Bíblia, porque a resposta não está no jornal, a resposta não está em outro, a resposta está na Bíblia. Aqui diz, olha aqui, ó. Vamos ler o verso 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão, e deu a besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Isso vai acontecer antes da ferida mortal ou depois? Depois. Então continue o verso 5. E o verso 5 diz: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Isso vai acontecer ainda, porque a ferida mortal está sendo curada. 1929, o Tratado de Latrão somente foi o começo da cura da ferida mortal, o começo da cura da ferida mortal. Mas ainda não está totalmente curada. Quando sair o decreto dominical dos Estados Unidos e se espalhar pela terra toda, se tornar um decreto dominical mundial, aí então se cumpre a profecia, e toda a terra adorou a besta. A ferida mortal foi curada, e ele terá uma supremacia papal. Durante a Idade Média, a supremacia papal foi de 1260 anos. Mas a supremacia papal recuperada agora no tempo do fim será de 1260 dias, 42 meses. E isso é o que está escrito aqui, 42 meses. Essa é uma profecia com dupla aplicação. Aplica-se para o passado, na Idade Média, e aplica-se para o futuro. Porque tem duas supremacias papais. A do passado foi de 1260 anos, e a do futuro, que não pode ser 1260 anos, porque nenhuma carne se salvaria, ninguém aguentaria uma outra supremacia papal de 1260 anos. Por isso Jesus disse: por amor aos escolhidos, Mateus 24, por amor aos escolhidos, o tempo da angústia será abreviado, de tempo profético para tempo literal. É assim que Deus alonga o tempo, pegando um dia, transformando em um ano. A longo tempo. E é assim que Deus abrevia o tempo, pegando um ano, transformando em um dia. O mesmo sistema que Deus usa para alongar o tempo é o sistema que Deus usa para abreviar o tempo. Por isso que Jesus disse que a grande angústia do tempo do fim, Deus abrevia o tempo. Porque foi uma angústia de 1260 anos e agora será de 1260 dias. Que aqui em Apocalipse 13, verso 5, é chamado de 42 meses. Que é igual, 42 vezes 30 são 1260. John Paulin, que é um dos famosos teólogos e estudantes das profecias, e foi professor da Andrews muitos anos, e agora ele está na faculdade de religião ali de Loma Linda. Ele escreveu um livro onde ele fala que o papado, a besta que subiu no mar, agora no tempo do fim, vai ter um ministério. Veja como ele diz: vai ter um ministério de 3 anos e meio, semelhante ao de Cristo.
Porque Cristo teve um ministério na terra de quantos anos? 3 anos e meio. O anticristo também vai ter um ministério de 3 anos e meio. Agora no tempo do fim. Por isso que o decreto dominical é importante, irmãos. Porque o decreto dominical, quando for imposto nesses 10 reinos, nessas 10 supernações, marca o início do reinado papal, sua última supremacia papal. Marca o início do domínio que Roma terá sobre Jerusalém. Jerusalém não ficará para os palestinos e nem para Israel. Jerusalém vai ficar nas mãos do rei do norte, de Roma, do papado, por 42 meses. Mas no final desses 42 meses virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Aqui diz no capítulo 17 que os reis que deram poder e autoridade para o papado reinar, diz aí o capítulo 17. Primeiro vamos ler o verso 13, capítulo 17, verso 13, depois vamos ler o verso 16. Leiam comigo. Estes, falando dos 10 reis, que vão ter os 10 reinos, não é? Estes têm o mesmo intento. Eles fazem uma reunião e chegam num acordo. Quem vai reinar sobre nós? A resposta não é outra. É o próprio. É aquele que está sentado no Vaticano. Por isso diz aqui, os 10, todos estes, têm o mesmo intento. Estou lendo o verso 13. E entregarão o seu poder e autoridade a quem? À besta. É esse o período dos 42 meses, que ele reina sobre tudo e todos. Mas no final, virá o seu fim, e não haverá quem o socorra, porque o verso 16 diz o quê? E os 10 chifres que viste, que são aqueles 10 reis, não é? Que viste na besta, são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. É o fim do papado. E quando Jesus voltar? Quem estará dominando o mundo quando Jesus voltar? É o próprio Satanás. O próprio Satanás vai estar andando na terra. Satanás usa o papado, mas depois ele descarta o papado. Não são amigos? Não, Satanás não é amigo de ninguém. Ele usa, ele abusa e ele descarta. Quando chegar o momento em que ele deve personificar Cristo na terra e andar na terra, chegará um momento em que ele fará com que todos descartem o papado, destruam o papado. Ele estará na terra. Agora ele é o Cristo andando na terra. Enganará a muitos, não o povo de Deus, mas muitos serão enganados, não os escolhidos de Deus. Porque eles, diz aqui o verso 17, leiam o verso 17. Porque Deus tem posto nos seus corações, no coração de quem? Dos 10 reis que ainda não receberam o reino. Deus tem posto nos seus corações que façam o quê? Cumpram o seu intento. Qual é o intento? Qual é a intenção? Nova ordem mundial. Diz aqui, e tem uma mesma ideia. E deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Até que se cumpram. Quando é que as palavras de Deus vão se cumprir? No final dos 42 meses. Virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Mas de quem está falando aqui? Verso 18. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Qual é a cidade que reina sobre os reis da terra? Roma. Sempre Roma. Agora, queridos, quando Jesus voltar em poder e glória, hoje nós temos mais de 200 países. Graças a Deus, a Igreja Adventista está presente em cerca de 204, 207 países. A Igreja Adventista está presente pregando a palavra de Deus. Amém. Mas quando Jesus voltar, quantas nações existirão na terra? 10. Elas se fundem e formam os blocos econômicos, as supernações. E não é exatamente isso que Daniel 2,44 diz? Quando a pedra descer do céu
Daniel 2,44, abra sua Bíblia. Em Daniel 2,44, veja como a profecia de Daniel 2,44, ela se funde com Apocalipse 17, irmãos. As duas profecias se fundem, porque Daniel e Apocalipse estão falando do mesmo assunto. Daniel 2,44 diz assim, abra sua Bíblia. E aqui nós lemos: mas nos dias, estão lendo comigo o verso 44, mas nos dias destes reis, os reis que estiverem na terra, quando a pedra estiver o quê? Para ser lançada do céu, sem mão, e atingir a estátua onde? Nos pés. Quando a pedra descer do céu e atingir a estátua nos pés, quantos dedos tem nos pés? 10. Mas daqueles 10 que surgiram em 476, com a derrocada do Império Romano, daqueles 10, quantos existem hoje? Quantos? 7. Então não estamos falando daqueles 7 ou daqueles 10. Está falando de 10 reinos modernos. Não aqueles. São 10 reinos modernos que vão existir na terra quando a pedra descer do céu, e a pedra é Jesus. A rocha é Jesus. A rocha dos séculos. A rocha da minha fortaleza, da minha salvação. Quando estes reis, 10, combina, irmãos, Daniel 2,44 com Apocalipse 17, verso 12. 10 reis, 10 reis, 10 reinos, 10 reinos. Aqui diz: mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. É a volta de Jesus. Amém. Quando a terra se consolidar em 10 reinos, é o sinal de que Jesus está às portas. Isso está acontecendo diante dos nossos olhos agora, irmãos. As 10 supernações estão sendo formadas. Falta a número 8, está em processo a número 7 e a número 8. E as outras? Já existem. As outras já existem. Estamos às portas. Estamos para ver a volta de Jesus. E as pessoas ficam pensando que vai demorar ainda muitos anos, muitas décadas. Não, queridos. Nós não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus. Mas é só o dia e a hora da volta de Jesus que nós não sabemos. Noé não sabia o dia e a hora do dilúvio, mas era só o dia e a hora do dilúvio que ele não sabia. Ele sabia o tempo do dilúvio, porque Deus falou para ele: meu espírito não contenderá mais com a humanidade por mais do que 120 anos. Deus estabeleceu. Então Noé sabia que quando ele estava terminando de fazer a arca, estava chegando o dilúvio, mas ele não sabia o dia e a hora do dilúvio. Nós não sabemos também o dia e a hora da volta de Jesus, mas sabemos que está às portas. Amém. Não é marcar data, irmãos, mas é saber que estamos vivendo no tempo do fim. E é hora de fazer planos para o céu, para você, para os seus filhos, para toda a sua família, e parar de fazer planos somente para a terra. Invista no céu, na pregação do Evangelho. Invista na santificação, no batismo do Espírito Santo, porque chegou a hora de Deus dizer um basta, e nós falarmos: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa bendita esperança. E esta esperança que eu quero deixar gravado na sua mente, no seu coração. Que você saia daqui sonhando com a volta de Jesus, clamando pela volta de Jesus, dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Eu quero ir para o céu. Nada mais nesse mundo me interessa. Eu quero o céu. Eu quero viver na tua presença para sempre. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Amém. Aleluia.